Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje um dia muito especial, porque começam as vacinações aqui no nosso país, né? E não dá pra gente esquecer aquelas criaturas que foram vultos da história do Brasil. Então gostaria aqui na abertura de homenagear a família de dois grandes brasileiros. O Vital Brasil, que foi um dos responsáveis em estruturar o Instituto Butantan, e Oswaldo Cruz, né? Eu, por acaso, nasci na mesma data, né? Não no mesmo ano, mas na mesma data que Oswaldo Cruz. Ele é do dia 5 de agosto, leonino, né? E Oswaldo Cruz tem uma história muito bacana. Lá no Lapa Café eu tinha uma carta-testamento dele, onde ele mostrava o desprendimento dele pessoal, ele recomendando à família as providências que deveriam ser tomadas no próprio funeral dele. Ele não queria ser enterrado com nenhum tipo de roupa, para doar as roupas dele para quem tivesse mais necessidade, que a família não pranteasse, todo mundo usasse roupas escuras no velório, porque isso numa cidade como o Rio de Janeiro era totalmente impróprio, uma cidade muito calorenta, enfim, e que a família nunca brigasse por algum tipo de bem patrimonial, né? Então essas criaturas que inspiraram tantos cientistas, tantos brasileiros, que abraçados ao conhecimento estão desenvolvendo vacinas para salvar não só o povo brasileiro, mas salvar também, quem sabe, outras populações de outras nações, né? A gente está tendo um barulho aqui que as cigarras resolveram aqui participar do nosso papo de hoje. Você que está chegando agora, se inscreva, venha participar aqui das nossas reflexões. Nós sempre analisamos os principais fatos do mundo que tem importância aqui no Brasil e os fatos aqui no nosso país também. Se inscreva, dê um cliquinho no cantinho, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha, aquele protocolo todo que é muito importante, né? Ative o sininho. E eu quero agradecer a todos vocês que têm feito nosso portal crescer de uma maneira exponencial. É impressionante como é que o nosso portal tem uma interatividade, como as pessoas escrevem, as pessoas de diversas áreas do conhecimento, diversos graus de instrução, diversas partes do mundo, diversas nacionalidades, as pessoas estão se conectando através desse espaço aqui que eu criei aqui para desopilar o fígado, né? E de levar algum tipo de informação que eu acumulei ao longo de alguns aninhos aí de estudos, né? Então vamos em frente. Gente, eu quero começar hoje também, depois de feita essa homenagem a esses brasileiros que o atual governo nem sabe quem são. Se você perguntar para o presidente da República, Pazuello, ele não vai ter noção de quem são esses brasileiros e da importância dessas instituições e dos cientistas e dos pesquisadores brasileiros. E aí a gente faz uma ponte com a China, né? Porque se o Instituto Butantan está conseguindo desenvolver uma vacina com a China, foi porque a China rompeu um estado feudal que vivia. Eles fizeram lá uma revolução cultural, que teve vários problemas, muitos conflitos, como acontece em todas as revoluções, mas eles saíram de um estado feudal para um estado avançado, um estado que se dedica muito à educação, e através da educação eles estão conseguindo a emancipação e, enfim, a liderança em muitas áreas científicas do mundo. Então, o conhecimento ele vai se conectando e vai mostrando que a solidariedade não tem fronteira também, porque as comunidades científicas do mundo inteiro estão se conectando, estão interagindo para tentar salvar a humanidade, ou pelo menos minimizar os impactos dos problemas todos. É importante ressaltar que na China eles liberaram a patente das vacinas que estão sendo desenvolvidas para que os povos, de uma maneira geral, possam utilizá-la, né? E aqui no Brasil, os gabinetes do ódio, que não é apenas um, né? São várias criaturas que passaram esses meses todos atacando a vacina, desmoralizando a vacina, chamando de vacina, enfim. O presidente da República fez uma campanha visceral contra a vacina e agora, traindo tudo aquilo que falou e traindo os seus seguidores, está mandando praticamente confiscar todas as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan. As redes bolsonaristas desapareceram, estão totalmente desmoralizados porque eles perceberam que se transformaram em cúmplices desse genocídio que está acontecendo aqui no nosso país. Acho que foi um gato que está brigando aqui. Esse genocídio que está acontecendo no nosso país, né? Então eles fizeram, inclusive, gente, um clipe um jingle, né? Antes de acontecer essa tragédia visceral lá em Manaus,
das pessoas desafiando o uso da máscara, tirando a máscara, fazendo musiquinha, debochando, e agora todo mundo deu uma desaparecida. São todos responsáveis desse genocídio que está acontecendo no Brasil. E muita gente já começa a falar isso, a potencializar isso de uma maneira mais intensa. Eu vou falar do Pazuello, mas só para enfatizar esse aspecto aqui das responsabilidades, hoje eu estou vendo aqui no jornal Valor Econômico, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, acho que vai dar para ler a manchete aqui. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Gente, um grupo importante de juristas deu entrada junto à PGR, eu também já fiz isso, né? Mas a minha petição foi uma petição solitária. Já fiz isso alguns meses atrás. Eu estou esperando a PGR se pronunciar, né? Até agora não recebi nenhuma comunicação. Tem umas coisas estranhas nas instituições brasileiras. Elas não operam com muita velocidade quando um anônimo, né, faz uma petição lá apontando crimes praticados por uma autoridade como o presidente da República, como o crime de genocídio que está sendo cometido contra o Brasil agora e já alguns meses atrás. Mas a peça tem juristas de peso, né? E está sendo encaminhada ao Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras. Senhor Augusto Aras, o que acontece é o seguinte: o senhor não pode ignorar essa petição. Essa petição, o senhor vai ter que dar uma resposta para ela. O senhor vai ter que dizer que Bolsonaro não cometeu crime nenhum, tudo isso que nós estamos vendo, as omissões, a campanha contra a vacina, isso não existiu, portanto ele não deve ser denunciado, ou o senhor vai ter que assumir responsabilidade e abrir um processo criminal contra o presidente da República. O senhor disparar esse processo criminal. E isso aí já não é uma ideia minha, não é de jornalistas, de pessoas que estão indignadas com as mortes que estão se avolumando no nosso país. É importante ressaltar que muitos advogados morreram no nosso país. Advogados foram atingidos pela Covid, eu estou esperando a OAB também se pronunciar em relação a isso, mas a petição diz o seguinte: em lugar de engajar-se nas tratativas com fornecedores internacionais de vacinas e motivar as instituições nacionais de pesquisa e desenvolvimento a realizarem suas missões institucionais, dedicou-se a levantar dúvidas sobre a efetividade das vacinas e ressaltar a facultatividade da sua aplicação. O presidente da República, ele colocou em dúvida e atribuiu falsos efeitos colaterais a diversos imunizantes. A petição é longa aqui, né? O documento conta com nomes de juristas como Celso Antônio Bandeira de Mello, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, Alberto Zacarias Toron, Igor Tanaka Salsas, Marco Aurélio Carvalho. Gente, é muita gente aqui, artistas, intelectuais, enfim. O documento aqui, ele reúne 352 pessoas da nossa sociedade. E o senhor Augusto Aras, se ele não fizer nada, ele vai ser responsabilizado, será responsabilizado pelo crime de prevaricação quando entrar um outro procurador-geral da República no lugar dele. Porque ele não pode engavetar uma situação que o mundo todo está vendo como grave contra o povo brasileiro. Então vamos aguardar os próximos capítulos dessa história aí. E os movimentos começam a se avolumar, né? Vai ter uma carreata lá em São Paulo. Você que é de São Paulo, a concentração vai ser no Pacaembu, vai ser nesses dias aí. As pessoas estão se organizando para fazer uma carreata a favor do impeachment de Bolsonaro. Agora vamos cuidar aqui do Pazuello. Gente, o Pazuello, ele é general, mas nós temos, de uma maneira geral, a cultura, né, de colocar essas pessoas num pedestal. São pessoas incriticáveis, vamos dizer assim. Mas elas são, acima de tudo, servidores públicos a serviço do povo brasileiro. E a gente, às vezes, perde isso de vista. Ele é um empregado público. O que leva uma pessoa que não tem qualificação para um cargo a assumir essa responsabilidade? Ele dobrou o seu soldo, como dizem alguns jornalistas, né? Então, gente, é um dinheiro maldito, porque o Pazuello, quando ele engorda a sua conta bancária, quando ele pode nomear alguns apadrinhados para cargos públicos dentro do Ministério da Saúde, ele está fazendo isso desprezando que essa incompetência dele, essa falta de familiaridade dele com a saúde, ele não sabe a diferença de um Sonrisal para um Melhoral, isso provoca o resultado morte e ele será responsabilizado criminalmente lá na frente. O presidente por dupla prevaricação, por tudo que está cometendo e ter nomeado uma pessoa incapaz, incompetente, sem conhecimento para uma área estratégica. E ele cometeu crime por aceitar um cargo para uma área onde ele não tinha nenhuma qualificação. Mas o contra-cheque dele está gordinho, né? Assim como o físico dele demonstra estar também, né? Como essa criatura consegue dormir
é que eu não consigo entender. Vocês imaginem uma pessoa que é da área da intendência, e aí temos que criticar o servidor público, que está ganhando salário dobrado, né? Como é que uma pessoa da intendência, ele consegue deixar que o oxigênio falte, um bem, uma ferramenta, uma peça, vamos dizer assim, nevrálgica no meio dessa engrenagem toda, e que acarrete o resultado morte em tantas pessoas. Ontem o Pazuello estava dando uma entrevista coletiva e dizendo que não ia fazer peça de marketing com a vacinação. Mas ia chamar quem do bolsonarismo para tomar vacina chinesa? O Bolsonaro ia tomar vacina? O Olavo de Carvalho? O Alan dos Santos? O Roberto Jefferson? O Hélio Negão? Quem é que seria um bom garoto propaganda para essa infâmia que vocês criaram aqui no nosso país de ficarem atacando a vacina? Os meios de comunicação não estão dando conta de tentar informar a população a necessidade da vacina, porque o bolsonarismo, os gabinetes do ódio e da morte, continuam a fazer campanha contra a vacina, chamando de vacina, né? Mas o contra-cheque dessa gente está gordinho. O momento do juízo final dessa gente, desses servidores públicos que estão ali com o nosso dinheiro, pagos para matar o povo brasileiro, a hora dessa gente está chegando. Tem muita gente que está somando críticas e apontamentos, é isso que eu estou falando para vocês. Agora, os meios de comunicação não, porque eles, embora faça a cobertura da pandemia, você tem a Globo News, que é mais incisiva, mas as TVs abertas da Globo não citam nominalmente o presidente da República, que são todos cúmplices do modelo econômico que está assaltando o povo brasileiro. Vocês vão ver, depois que a vacina começar a ser mais disseminada, que a gente tiver com um pouco mais de tranquilidade, menos neurose em relação a isso, vocês vão ver o Brasil que sobrou. E aí vocês vão ver que o Brasil não tem projeto nenhum. Quando esse bode sair da sala do povo brasileiro, esse bode que está cheirando muito mal, nós vamos ver a realidade que sobrou. E aí a gente vai ver que nós não temos governo, nós não temos plano de educação, plano de saúde, saneamento básico, nós não temos ciência e tecnologia, nós temos um bando de vigaristas cuidando da área da economia para roubar você, cidadão, roubar a todos nós. O engraçado é que tem uma parcela de cidadãos que não sabe disso, né, gente? É impressionante como é que os meios de comunicação, eles não revelam a responsabilidade direta do presidente da República. Como eu disse para vocês no nosso último programa, só 8% das pessoas que responderam à pesquisa da Datafolha, também há que se questionar se essa pesquisa foi bem feita, né? Só 8% atribui responsabilidade direta do presidente da República. Isso é uma coisa impossível que só 8% das pessoas responsabilizem o presidente da República. O Congresso Nacional, ele é representante dos poderes econômicos do nosso país. Nós ainda vamos ter alguma dificuldade para fazer com que o Congresso se manifeste, porque os grandes grupos econômicos, como eu falo para vocês, estão ganhando muito dinheiro e eles não vão ter muito interesse. Eu anotei várias coisas aqui e é bom lembrar que a Anvisa deu uma rasteira no presidente da República ontem, que foi um negócio espetacular. O almirante lá, o Antônio Barra, né? Simplesmente, ele quase chamou o Bolsonaro de calhorda, porque ele disse que as pessoas, só a vacina não vai resolver, tem que evitar a aglomeração, tem que usar álcool gel, tem que tomar os cuidados todos. A Anvisa ontem destruiu esse argumento criminoso do presidente da República, que existe um tratamento precoce. Eles desrecomendaram, eles disseram que o presidente da República é um mentiroso, como nós estamos falando aqui para vocês o tempo todo. E não há gente que venha defender o Bolsonaro ou essa situação. Estão todos agora tratando das eleições dos Estados Unidos. Estão preocupados com a eleição dos Estados Unidos. Todos esses blogs aí, achando que chegou o juízo final porque o globalismo está tomando conta do nosso país, né? Gente, deixa eu ver se tem mais algum assunto aqui. Gente, o nosso programa aqui está hoje ao ar livre, né? E para homenagear esses brasileiros todos aí. E para finalizar, né, gente, vem aí o BBB 21. É a participação dos meios de comunicação no meio dessa tragédia que a gente está vivendo no Brasil. Ao invés de esclarecer o povo brasileiro, eles vão partir agora para a edição número 21. Vão ser 90 dias de vários intelectuais dentro de uma casa
discutindo assuntos muito importantes para a nação. Eles vão discutir economia, política, infraestrutura, relacionamentos sociais, políticas públicas, o contexto do Brasil no mundo. Eles vão discutir muitas coisas importantes. E isso acaba aprisionando uma parcela importante da população brasileira, e isso apenas comprova esse papel nocivo que eu tenho dito para vocês, que uma televisão num país de analfabetos deveria se prestar a levar informação, mas no caso eles levam a desinformação. Cada vez mais desinformado o povo brasileiro, cada vez mais distraído, cada vez mais preocupado com as tragédias, ele cada vez é mais assaltado. Inclusive você, bolsonarista, que você chegou hoje no nosso portal, você não conhece o nosso trabalho aqui, você está sendo roubado, você já teve seus direitos sociais liquidados, sua aposentadoria liquidada, seus direitos trabalhistas liquidados, você está pagando mais no combustível, você está pagando mais no diesel, vai pagar mais na luz, na água, no telefone, nas tarifas, nos pedágios, e você ainda apoia essa criatura que você acha que é o mito, né? Bom, eu fico por aqui, que o programa de hoje sirva para algumas reflexões. Viva Oswaldo Cruz, viva Itaú Brasil, viva a Fundação, o Instituto Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan. Aliás, a Fundação Oswaldo Cruz. Gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.